Gente, quando você pensa num estilo de vida gay, que imagem vem na sua cabeça? Talvez uma pessoa com roupas bonitas, com a aparência bem cuidada, que vai em baladas incríveis, em shows de drag, em festivais de música, alguém que entende de restaurantes, de viagens e tudo registrado nas redes sociais com o seu celular do último tipo. Ou seja, a imagem de um gay é a imagem de um gay rico. Por que a nossa identidade está tão ligada ao status e ao consumo? E o que isso significa num país onde a maioria das pessoas não tem grana nem para comer? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Alguns meses atrás eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram do canal pedindo sugestões de temas para vídeos e um cara sugeriu que eu falasse sobre aporofobia entre os gays. E eu não fazia ideia do que era, pensei, nossa, um problema psicológico típico dos gays, né? Deixa eu investigar o que é. E a aporofobia, na verdade, é medo de gente pobre. Só que aí não é um medo tipo aracnofobia, né? A pessoa tem pavor de aranhas. É mais na linha da homofobia. A pessoa não tem medo. Ela tem ódio, ela tem repulsa, ela quer ficar longe. E eu sei que provavelmente você deve estar odiando esse tema porque ele é muito desconfortável para todo mundo, então deixa eu te aliviar um pouquinho. Sim, existe aporofobia entre os gays, mas ele não é um problema só da nossa comunidade. Ele é um problema da sociedade brasileira como um todo. O modo como o Brasil foi colonizado, todo o extrativismo que aconteceu aqui, o nosso longo período de escravidão, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, tudo isso deixou duas heranças malditas que a gente enfrenta até hoje. Uma econômica e uma sociocultural. A econômica é uma enorme concentração de dinheiro na mão de poucas famílias. Tem umas famílias milionárias aí que, se você puxa a árvore genealógica, a grana vem desde a época das capitanias hereditárias. Lembra disso na escola? A sociocultural é que a gente tem uma relação extremamente perturbadora com trabalho manual, com figuras de autoridade, com classe social e com mobilidade social. Tudo isso se soma numa constatação muito dolorosa de se ouvir, mas que provavelmente você já sentiu ou você já sabe aí dentro de você, que é o seguinte: o brasileiro odeia pobre. E eu não estou falando só de rico, não. É um sentimento generalizado na nossa sociedade. Só tem uma coisa que brasileiro odeia mais do que pobre, que é ser confundido com pobre. Uma das forças mais evidentes no cenário político nos últimos anos foi o profundo desgosto do brasileiro com a mobilidade social dos pobres. São aqueles fragmentos de discurso que a gente costumava ver na boca de vilã de novela, e aí começou a aparecer na boca do seu vizinho, na boca do seu colega de trabalho, ou até na boca de muito político. O aeroporto que virou uma rodoviária, o pobre querendo ter celular, a faxineira folgada que não aceita mais qualquer trabalho, o filho do porteiro estudando numa faculdade pública. A verdade é que o brasileiro sempre se ferrou a vida toda, até a classe média. Mas se você não podia ter a riqueza, você podia pelo menos aparentar a riqueza. Eu não sei se você percebe isso, mas no Brasil, o jogo das aparências sempre foi essencial. O importante é ter status, é parecer. Você comprava um carro novinho que te endividava por 10 anos, mas você exibia ele para todo mundo. E nessa distorção do eu tenho mais que você, então eu sou melhor que você, a mobilidade social era um problema, porque subitamente uma grande parcela das pessoas pobres viraram classe média. E aí a classe média já não se achava tão especial assim. Isso foi um acontecimento recente na nossa história, mas é um ciclo que já se repetiu antes. Vocês viram um vídeo que viralizou quando a gasolina subiu agora em março, e aí entrevistaram um cara ao vivo num posto de gasolina em Manaus, e ele falou que nem tinha notado, falou que quem tinha que se preocupar com esse tipo de coisa era motorista de Uber. E que por ele, a gasolina podia subir para R$10 e tá tudo bem. Mal sabia ele, né, que a gasolina ia quase chegar em R$10. Esse cara fez, ao vivo, um resumo da mentalidade do brasileiro. Eu não me importo de me ferrar se tiver alguém se ferrando mais do que eu. Se eu tiver alguém para olhar de cima para baixo. E esse classismo permeia várias relações sociais. É como se fosse um filtro no modo como a gente enxerga as pessoas ao nosso redor. Quem a gente acha que deve ou não estar com a gente no nosso ambiente de trabalho, na nossa sala de aula, ou do outro lado do balcão, ou no nosso ambiente de lazer. E
na nossa cama. Aqui a gente começa a falar sobre a identidade gay. E a coisa se agrava muito porque a identidade gay é calcada no consumo e no consumismo. Por um motivo muito simples que eu já expliquei aqui no canal. A primeira aceitação do gay na esfera social pública foi como consumidor. Muito antes de a gente ter direitos e, portanto, sermos cidadãos, a gente já era consumidor. Afinal, dinheiro não tem ideologia, não tem orientação sexual. As empresas queriam vender, então foram elas que abriram as portas pra gente primeiro, algumas até nos defendendo por isso. Então o nosso alvorecer como pessoas aceitas publicamente foi pelo prazer do dinheiro, pelo prazer de gastar. E a gente entende até hoje esse gasto como uma reafirmação da nossa identidade. A gente está em junho, você vê perfeitamente que o conceito de orgulho LGBTQIA+, foi comoditizado de todas as maneiras possíveis. Tem arco-íris em caneta, em camiseta, em caderno, em relógio, em videogame. Só que isso também é assim nos Estados Unidos, por exemplo. Por que a nossa situação é pior? Porque as questões econômicas e as desigualdades sociais do Brasil são piores. Elas, ao mesmo tempo, concretizam e reforçam os preconceitos de classe e consumo entre os gays. Deixa eu dar um exemplo. Qual é o espaço de socialização tradicional do gay urbano no Brasil? Onde é que as pessoas podem ser livremente gays sem medo? Podem beijar, podem rebolar, podem se vestir do jeito que quiser. Provavelmente você respondeu na balada. Nos Estados Unidos, isso também é verdade. Só que lá, se você está numa cidade relativamente grande e decide ir numa balada gay, você vai até um bairro que concentra várias delas e simplesmente entra em uma. Você não paga nada para entrar. Se você não curtiu, você sai e vai em outra, que está do lado. Inclusive é por isso que muitos bares e baladas gays costumam ficar perto umas das outras. No Brasil, a nossa situação econômica não permite isso. Se o cara abre uma balada desse jeito, a conta não fecha. Aqui a gente tem coisas tipo consumação mínima. Só que aí a sua decisão de para onde você vai ganha um recorte logo de cara, que é o da grana. Aonde é que você consegue ir? Ou mais ainda, aonde é que você quer ir? Porque a cobrança de um preço cria públicos diferentes. E aí as casas ganham fama porque tem só um certo tipo de gente. Os ricos não se misturam com os pobres. Os ricos continuam encontrando outros ricos. Os pobres continuam isolados, sem acesso, com outras formas de socialização. E se eventualmente esses dois mundos se misturam, a força do classismo vem com tudo. Eu não sei como é a sua situação de grana, mas se você já foi numa balada que você considera de rico, me conta nos comentários como foi essa experiência. Me conta se você se sentiu à vontade, se você foi bem recebido, se olharam a sua roupa, a sua aparência. Outro lugar onde a gente já viu isso acontecer e já deu muita merda é bloco de carnaval. Blocos tradicionalmente populares, abertos para todo mundo, muitas vezes criados por grupos periféricos e que aí começam a ficar muito famosos, os ricos começam a invadir e a gentrificar o bloco. No Rio, isso sempre rende treta no carnaval. Acho que a última que eu lembro foi a do Viemos do Egito. Mas acho que o Bonitos de Corpo também já teve. E o problema é que junto com isso vem outros tipos de segregação e preconceito, como o racismo, a efeminofobia, a gordofobia. Essas coisas se interrelacionam. Uma outra coisa que eu já expliquei aqui no canal é que o corpo sarado, o corpo padrãozinho, além de todos os valores simbólicos que ele tem na masculinidade, na sexualidade, ele também tem um valor simbólico econômico. Ele é um sinal de riqueza a partir do momento que ele demanda um investimento em academia, em suplemento, em alimentação e principalmente em tempo. Não dá para você chegar num cara que gasta todo dia 3 horas no transporte público indo e voltando para o trabalho, virar para ele e falar: opa, tira 1 hora aí do seu dia só para treinar. Essa coisa do dinheiro, do consumo, tem esse rumo, essa normatização dos padrões de vivência em que o objetivo é ser igual a todo mundo. Igual aos outros esteticamente ou no modo como você se veste, nos lugares que você frequenta. O poder econômico tende a normatizar, tende a homogeneizar as vivências e a te estimular a só conviver com pessoas que também têm as mesmas vivências. E aí ele retroalimenta essa exclusão. Porque se você só convive com pessoas iguais a você, como é que você vai enxergar quem é diferente de uma maneira afetiva? Então, no final, rola um reforço de todos aqueles outros preconceitos que já estão na base da construção do nosso desejo e que eu já abordei aqui num outro vídeo e que foi super polêmico. Mas o mais curioso é que você até vai ouvir as pessoas dizerem: eu não tenho tesão em preto, eu não tenho tesão em gordo, eu não tenho tesão em efeminado. Mas, curiosamente, nunca vai ouvir alguém dizer abertamente que não tem tesão em pobre. Primeiro porque isso ainda é um tabu enorme. Provavelmente você deve estar se sentindo desconfortável nessa conversa, que é uma grande prova de como esse tema incomoda. E segundo, porque está subentendido, né? Tem uma série desses marcadores sociais e econômicos que se sobrepõem. Quando você fala que não tem tesão em preto,
você já está falando de uma parte da população que é pobre. E eu queria só aproveitar essa reta final aqui para dizer que esse é um tema que é incômodo para mim também. Eu sou um cara criado por uma família classe média alta de São Paulo, que só estudou em escola particular, depois eu fui para a USP, antes das cotas, e fui para uma série de empresas que não tinham diversidade socioeconômica quase nenhuma. E sim, as baladas que eu frequentei, eu já falei aqui no canal, eram todas de classe média alta, quase não tinha preto, provavelmente tinha pouco pobre. Então eu não tô aqui chegando com uma solução, até porque, como eu falei aí no começo, isso é reflexo de uma situação macroeconômica no país. A gente está aí há quase 150 anos de vida republicana democrática, supostamente tentando melhorar a desigualdade econômica. Então essa solução certamente não é uma coisa mágica que alguém vai explicar num vídeo de 10 minutos no YouTube. Eu tô aqui como parte do problema, eu tô aqui como alguém incomodado com isso e pensando como é que eu posso ajudar, como é que eu posso melhorar. Um dos aspectos que eu vejo é isso, a gente precisa melhorar a nossa dinâmica de socialização. A gente não pode permitir que ela seja tão estritamente definida pelo poder aquisitivo. A gente precisa aceitar amplamente essas poucas oportunidades em que esse convívio consegue acontecer no Brasil, como nos blocos de carnaval. E a gente precisa procurar outras maneiras de fazer isso acontecer também. Eu fui voluntário durante 6 meses na Casa 1, que é uma ONG aqui em São Paulo, voltada para a população LGBTQIA+ vulnerável. E foi uma coisa muito esclarecedora para mim. Foi a primeira vez que eu tive um convívio grande com pessoas trans, por exemplo. Eu ainda quero fazer mais coisas nesse sentido, eu quero ter mais experiências assim. Talvez você possa ter na sua faculdade, por exemplo, especialmente se ela for pública, ou no ambiente de trabalho. Eu acho muito legal que o Comitê de Diversidade do UOL, que é onde eu trabalho, ele não luta só para trazer mais mulheres ou mais LGBTQIA+, ou mais pessoas com deficiência. Ele luta para trazer mais pessoas periféricas também, de origens regionais e socioeconômicas diferentes. Você, pelo menos, conseguiria fazer isso nas suas redes sociais. Quem são as pessoas que você segue? De onde elas vêm? Como elas se parecem? Qual é a história que elas contam? Ou os valores que elas trazem? Mas, no mínimo, o mais importante, eu acho que é a gente não fingir que isso não é uma questão, porque a reação tradicional do brasileiro para esse assunto é enfiar a cabeça na areia. A gente não pode ignorar esse abismo de desigualdade socioeconômica que existe no Brasil e que, por extensão, existe na comunidade gay. Gente, eu sei que o tema de hoje é difícil, é complexo e mexe com várias fragilidades que a gente tem. Então me conta nos comentários, você acha que a comunidade gay é muito fixada em consumo e status social? Se você achou essa mensagem importante, deixa o seu like e compartilha esse vídeo por aí. Põe no Twitter, põe no Facebook, joga no seu grupo de amigos, porque eu tenho a impressão de que é o tipo de coisa que os gays não discutem muito por aí e a gente tem que discutir. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Um beijo.